Boa tarde! O DENIT inicia o programa de palestras online, o Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos o engenheiro, professor na Vértice Academy e coordenador BIM na empresa Concremate Engenharia e Tecnologia, César Barbalho, que compartilhará seus conhecimentos a respeito do tema, muito além do escaneamento, o que você precisa saber sobre nuvens de pontos, conceitos e estudo de caso. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Olá, o meu nome é César Barbalho, eu sou um engenheiro, tenho 21 anos de experiência em projetos de infraestrutura de transportes terrestres. Eu tenho uma formação como técnico mecatrônico, sou bacharel em engenharia de produção e engenharia mecânica. Eu possuo extensões universitárias em material rodante, projeto geométrico ferroviário, projetos de estradas, planejamento e mobilidade urbana. Conto ainda com pós-graduações em BIM para infraestruturas, engenharia ferroviária e geotecnologias e desenvolvimento GIS. Sou mestrando no programa Construinova da PoliUSP, onde estou desenvolvendo a tese focada em métricas para avaliação da qualidade de nuvens de pontos para uso em modelagem BIM e validação de modelos BIM baseados em nuvens de pontos. Também sou especialista BIM GIS para projetos de infraestrutura de transportes terrestres e sou professor na Vértice Academy e no IPOS. Conto com algumas palestras executadas ao longo dos anos, as mais recentes são a Autodesk University em 2023, Enfoque BIM DENIT em 2023, Era BIM 2023, Ziggurat BIM Week 2024, BIM Coordinator Summit e Era BIM também em 2024, o Anuário BIM do Metrô mais recente agora em 2025, e também colaborei em estudos e artigos sobre o uso de nuvens de pontos em regiões de vulnerabilidade social do Sensible City Lab, do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Para acompanhar meus workshops e eventos, você pode seguir aqui o meu Linktree ou me adicionar no LinkedIn. Quando falamos em nuvens de pontos, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Um monte de pontinhos coloridos no espaço? Um produto técnico que só precisa ser capturado e entregue? Mas e se eu te disser que boa parte do mercado está tratando a nuvem de pontos como um simples subproduto e com isso está jogando fora boa parte do seu valor? Hoje, eu te convido a olhar além do escaneamento, a entender o que realmente está por trás de uma nuvem de pontos. Vamos falar sobre quais são as suas propriedades, limitações e potenciais. E mais importante, como a compreensão técnica pode transformar o que seria apenas uma nuvem em um insumo valioso para análises, modelagens e decisões. Você está extraindo tudo o que pode dos dados que escaneia ou está apenas aceitando o que veio do scanner como se fosse o suficiente? Antes de discutirmos modelagem BIM e outros usos de nuvem de pontos, a gente precisa voltar ao começo. O que é de fato uma nuvem de pontos? E por que ela não é só um produto visual bonito? Cada ponto carrega muito mais do que a sua posição. Ele pode ter cor, intensidade, tempo de retorno e até múltiplos retornos. Ignorar essas propriedades é como escanear em alta definição e enxergar só em baixa. A descrição técnica do que é uma nuvem de pontos é a seguinte: uma nuvem de pontos tridimensional é um conjunto de n pontos pertencente ao espaço tridimensional euclidiano, onde cada ponto é representado pelas suas coordenadas cartesianas em x, y, z e pode conter propriedades adicionais. Podemos categorizar as nuvens de pontos com relação ao método de obtenção, às suas propriedades e ao seu tamanho. Com relação ao método de obtenção, podemos citar o tipo satelital, muito comum em estudos de sensoriamento remoto. Essa categoria é empregada para grandes escalas de observação de dados. Para longas distâncias, podemos citar as capturas com uso de aeronaves como aviões, helicópteros e aeronaves remotamente pilotadas. Para curtas distâncias, os levantamentos se utilizam de sensores e câmeras do tipo que podem ser embarcadas em automóveis, podem ser do tipo portáteis, vestíveis, estáticos do tipo tripé. Essa categoria de levantamentos é comumente associada a levantamentos terrestres, mas também é possível aplicar drones para levantamentos de curtas distâncias. Existe ainda uma relação de trade-in entre alcance e precisão, tendo como exemplos extremos de alcance as capturas satelitais, que possuem coberturas de dezenas e centenas de quilômetros.
mas que estão restritas a precisões da escala de metros, enquanto as capturas de curtas distâncias possuem precisões milimétricas, mas em coberturas de escalas de metros. Com relação às propriedades, a única propriedade que é inerente aos pontos são as suas próprias coordenadas. Todas as demais propriedades são ditas propriedades radiométricas e podem ou não estar presentes a depender do método de captura. Essas propriedades podem ser as cores, a intensidade de refletância, informações como classificações, infravermelho próximo e outras. Com relação ao tamanho das nuvens, esses podem variar radicalmente, indo de milhares a trilhões de pontos. Essa variação não está diretamente relacionada ao método de captura, mas sim à resolução espacial da nuvem, ou seja, tanto uma nuvem satelital quanto uma nuvem de um scanner terrestre podem ter milhares ou trilhões de pontos, a depender da sua resolução. Sobre as diferenças entre LiDAR e fotogrametria. Fotogrametria são obtidas por sensores passivos. Sensores passivos são instrumentos que dependem da reflexão da energia natural, podendo ser raios de sol ou outra fonte de energia, que vão refletir no alvo. Por essa razão, só podem ser aplicadas com iluminação apropriada, de outro modo, não haverá nada a ser refletido. Ela emprega sensores multiespectrais ou hiperespectrais que medem a quantidade adquirida com múltiplas combinações de faixas espectrais. Essas combinações se diferenciam pelo número de canais, podendo ter dois comprimentos de onda ou mais, e também se diferenciam pelo escopo das faixas, que podem ser espectro de luz visível, infravermelho, infravermelho próximo, microondas, entre outros. Já as medições LiDAR são efetuadas com sensores ativos. Sensores ativos são instrumentos que operam com suas próprias fontes de emissão de luz ou de energia. A radiação pode ser categorizada pelo que elas transmitem, sendo luz ou ondas, e o que elas determinam. Elas podem determinar distância, altura, condições atmosféricas, entre outras. A geração de nuvens de pontos por meio de LiDAR ocorre por medições de distância e ângulo. A distância a um objeto é determinada medindo a diferença de tempo entre a emissão de um pulso laser e a detecção do sinal refletido, que é o seu retorno. A distância é definida pela resultante da velocidade da luz multiplicada pelo tempo de retorno do pulso do laser dividido por 2. Já a criação de nuvens de pontos por meio de fotogrametria segue um fluxo típico de criação de nuvens de pontos SFM-MVS, Structure from Motion Multiview Stereo. E aqui nós aplicamos alguns passos dentro de um workflow. O primeiro é o algoritmo de detecção de feições SIFT, que é o Scale Invariant Feature Transform. Logo após isso, nós temos o algoritmo de busca por correspondências de pontos de interesse entre imagens com o uso de Approximate Nearest Neighbor. Depois, nós vamos para a etapa de um algoritmo para filtragem de outliers, utilizando o Random Sample Consensus, o RANSAC. E então nós temos a extração da nossa nuvem esparsa, né, com a utilização dos pontos de interesse, que é o processo chamado Structure from Motion. Podemos envolver a inserção de pontos de controle e pontos de amarração para correção de escala e geolocalização, com o scaling e georreferenciamento. E ao final disso, nós temos então a conclusão do processo multiview estéreo, que vai alinhar os clusters das imagens por pares para gerar uma nuvem de pontos densa. Bom, mas e nuvem? É tudo igual? Vamos analisar, né? Aqui nós temos duas nuvens de pontos. À esquerda, uma nuvem que foi obtida com LiDAR, no equipamento Faro Focus. E à direita, temos uma nuvem que foi obtida com uma câmera Matterport Pro 3, uma câmera de luz estruturada. Podemos observar que em ambos os casos existem similaridades, né? Com relação ao propósito do escaneamento, nós podemos afirmar que as duas cumprem a sua função de servir como base para uma modelagem BIM, porque é visível que essas nuvens possuem uma alta densidade. Com relação à qualidade dessas nuvens, nós temos algumas observações, né? Nós temos ali em ambas, temos a presença de artefatos conhecidos como fantasmas sob as pontes, devido à presença de objetos, pessoas ou veículos na cena. Os ruídos são perceptíveis, provavelmente devido às condições de iluminação, e é perceptível a variação de densidade na nuvem de pontos, provavelmente causado pela distribuição das posições de escaneamento no local. Essas características podem estar presentes em praticamente todo tipo de levantamento, independente da tecnologia e condições de levantamento. O que ocorre é que uma ou mais condições podem ser mais acentuadas a depender desses fatores externos. No geral, a depender da gravidade da ocorrência, essas características se tornam indicadores de problemas com relação à captura e devem ser abordadas por profissionais especializados.
Embora pareça, nuvem não é tudo igual. As nuvens de ponto possuem propriedades radiométricas herdadas do método ou sensor de captura. Somente nuvens obtidas por LiDAR possuem multiretornos e somente essas registram também a intensidade da refletância da luz nos materiais detectados. Esse tipo de propriedade radiométrica é extremamente útil para identificar e classificar os tipos de objetos na cena. Já as nuvens obtidas por fotogrametria possuem o registro de cores RGB e, em casos mais específicos, podemos utilizar sensores multiespectrais para obter informações do espectro infravermelho e outras informações. Essas informações são úteis não somente para a classificação, mas para registrar na nuvem de ponto os dados que são úteis em inspeções e perícias. É importante fazer um parênteses aqui: a nuvem LiDAR por padrão, ela é preta e branca, ela não tem condições de registrar cores. O que ocorre é que os equipamentos mais modernos possuem uma câmera de fotogrametria integrada ao equipamento e, enquanto ele faz o escaneamento, ele tira fotografias coloridas e depois, na etapa de processamento, essas cores são interpoladas para a nuvem de pontos. E daí você tem uma nuvem LiDAR colorida. Agora que você entendeu que nuvem não é tudo igual, você sabe que entender as propriedades da nuvem é o primeiro passo para não se enganar com a aparência dela. E a informação útil está nos detalhes, e é só quem domina esses detalhes que consegue extrair o valor real. E dentro do fluxo de trabalho com captura de nuvens de pontos, temos basicamente 4 fases. A primeira fase, a aquisição, é a fase mais crítica, pois exige experiência e perícia dos profissionais em campo. Além disso, é a fase mais sujeita à influência de fatores externos, como por exemplo fatores climáticos, logísticos e até mesmo problemas técnicos com relação à calibração e operação dos equipamentos. Em seguida, temos a etapa de processamento ou pré-processamento, onde esses dados brutos são submetidos ao georreferenciamento, e então registro das cenas e correção de imperfeições geradas por problemas de calibração dos sensores, que só podem ser compensados com o uso de software proprietário do próprio fabricante do equipamento. Normalmente, essa etapa é abordada pelo mesmo profissional que é responsável pela captura. A etapa do pós-processamento é o ponto focal da nossa conversa de hoje. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo, mas essas atividades muitas vezes são entendidas como simplesmente processamento. A divisão entre pré-processamento e pós-processamento é mais empregada no mercado exterior. A simplificação entre pré-processamento e pós-processamento, utilizando apenas o termo processamento, não é de todo errado, mas ela dificulta o diálogo com profissionais e autores especializados nesse tema. A etapa do trabalho é entendida como a execução de tarefas como a segmentação, classificação semântica, diminuição do volume de dados e extração de informações estruturadas. E por fim, nós temos a etapa de aplicação desses dados. E se tratando de nuvem de pontos, embora nosso foco hoje seja falar mais sobre preparação para a modelagem BIM, as aplicações podem ser as mais diversas possíveis. Podem ser modelagem BIM, restituição de plantas e desenhos técnicos, navegação de veículos autônomos, volumetria de materiais diversos e até monitoramento e segurança operacional e patrimonial. O processamento de nuvem de pontos se refere às etapas iniciais, logo após a aquisição dos dados pela tecnologia LiDAR, fotogrametria ou quaisquer outros métodos. Aqui, o objetivo é transformar os dados brutos em uma representação organizada e utilizável. Essa fase é mais técnica e está diretamente ligada à coleta e formatação inicial dos dados. O pós-processamento das nuvens de pontos acontece depois que os dados já estão alinhados e georreferenciados. Nessa etapa, o foco é aprimorar, enriquecer e preparar a nuvem de pontos para usos específicos, como por exemplo análises detalhadas ou criação de modelos tridimensionais. É uma fase mais analítica e orientada para resultados práticos. Em resumo, o processamento foca em transformar os dados crus em uma base sólida e organizada. E o pós-processamento foca em refinar e customizar essa base para análises e aplicações específicas. Ambos são essenciais, mas o pós-processamento agrega o valor final, transformando os dados em resultados prontos para uso em projetos de engenharia, construção ou visualização. A classificação semântica é o processo no qual nós podemos agregar inteligência atribuindo classificações a uma nuvem de pontos. Temos basicamente 4 métodos para fazer isso: manual,
onde o profissional encarregado da classificação faz seleções utilizando ferramentas do tipo laço e recortes a partir de pontos de vista diferentes para destacar e classificar os grupos de pontos. O supervisionado, onde são fornecidas amostras rotuladas, por exemplo, isso é chão, isso é poste, e um algoritmo aprende a partir disso e classifica o restante. O semi-supervisionado, onde são fornecidas algumas amostras rotuladas, mas o algoritmo precisa inferir o restante combinando esses exemplos com aprendizado não supervisionado. Por exemplo, o region growing, depois de você indicar uma determinada classe, como uma parede ou outros elementos. E temos ainda o método não supervisionado, onde o software não recebe rótulos ou exemplos diretos. Ele separa baseado apenas em critérios como distância, densidade, altura, curvatura, entre outras, né? O usuário atua apenas ajustando esses parâmetros sem ensinar o que é cada coisa. Independente do método a ser empregado, é sempre recomendável que o processo seja acompanhado ou validado por um profissional que possa identificar as partes constituintes do ativo construído que foi escaneado. E quanto mais pontos, mais qualidade? Bom, o principal e mais conhecido indicador de qualidade de uma nuvem de pontos talvez seja a sua intensidade. A densidade mínima de uma nuvem de pontos deve ser especificada de acordo com o seu uso. Como essa característica impacta no tamanho do dataset, devemos levar as capacidades de armazenamento e transmissão de dados em conta. No caso em tela, temos uma especificação referente ao geoportal da Prefeitura de São Paulo, que é o GeoSampa, onde é especificado uma densidade de 10 pontos por metro quadrado para o fornecimento das nuvens de pontos. Eu recomendo o uso do geoportal e esse material disponibilizado. Esse tipo de geoportal são as melhores fontes de dados gratuitos para estudos acadêmicos, estudos de viabilidade de projetos, anteprojetos e projetos conceituais. Existem geoportais similares pelo mundo todo. Eu posso dar alguns exemplos, como Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido, Espanha, países do leste europeu e muitos outros. Embora nós o utilizemos como um indicador de qualidade, acontece que, na realidade, a densidade é uma característica inerente ao método de captura e processamento, e ela é afetada por diversos fatores, como, por exemplo, a distância do sensor até o alvo se utilizarmos o LiDAR. Ou, se for o caso de fotogrametria, falaremos então da resolução das imagens, a configuração do processamento e algoritmos de otimização SFM, MVS. E aqui nesse gráfico, temos uma projeção do comportamento da densidade de nuvem de pontos com relação à distância entre o sensor e o seu alvo. Podemos entender que quanto mais distante da origem do sinal de captura, menor a densidade de pontos. A evolução desse gráfico é geométrica. Então, é importante conhecer bem o datasheet do sensor que foi utilizado, a fim de poder especificar de forma coerente um levantamento de nuvem de pontos, de acordo com o uso que pretendemos fazer. Eu vou ilustrar esse conceito com um exemplo. Aqui nós temos um recorte de uma nuvem ainda em estado pré-processado. A nuvem não foi limpa nem reduzida de nenhuma forma. Esse pequeno recorte possui 33 milhões de pontos. E esses pontos estão distribuídos de forma aleatória, de modo que podemos ter a incidência de pontos quase duplicados, ruídos, outliers e outros problemas. O mais grave é que esse pedaço de arquivo possui 1,32 gigabytes. Aqui nós temos o mesmo recorte, mas com a densidade ajustada para 1000 pontos por metro quadrado. Ela ainda apresenta todos os contornos e volumes dos objetos que foram capturados. Essa densidade indica que os pontos possuem uma distância média de 3,2 centímetros entre eles. E esse arquivo está adequado para uso em modelagem BIM e visualização, tanto web quanto visualização local, e possui apenas 42,4 megabytes. O efeito de transparência, que você está vendo aqui, pode ser facilmente contornado com o uso de ajuste do tamanho da exibição de pontos. A grande maioria dos softwares de modelagem podem fazer esse ajuste de exibição. Infelizmente, o Revit da Autodesk não possui esse recurso ainda. Com uma densidade de 500 pontos por metro quadrado, o arquivo agora pesa apenas 17,3 megabytes, assim como no caso anterior,
as informações geométricas estão preservadas. Essa densidade indica que os pontos possuem uma distância média de 4,5 centímetros entre eles, e esse arquivo ainda é adequado para a modelagem, muito embora a visualização de arestas possa ser prejudicada pela baixa densidade. Essa versão possui a densidade de 200 pontos por metro quadrado, o que significa que há uma distância média de 7,1 centímetros entre os seus pontos. Como podemos ver, essa densidade pode tornar difícil a sua aplicação para visualização ou modelagem BIM, a depender do software que vamos utilizar. Porém, como podemos perceber, este material ainda está adequado para vetorização em software do tipo CAD, ou seja, é possível utilizar para restituições e produção de plantas e desenhos técnicos. Esse arquivo possui agora apenas 7,86 megabytes. E aqui, apenas para efeito de comparação, temos uma versão com uma densidade de 10 pontos por metro quadrado, com pontos espaçados em aproximadamente 31,6 centímetros. Essa resolução não é indicada para visualização, nem para modelagem e nem para vetorizações, pois perderemos informações geométricas relevantes. Se você parar para pensar, uma guia de calçada tem em torno de 20, 25 centímetros de elevação no máximo, né? O padrão são 15, então se você está trabalhando ali com uma resolução de 31,6 centímetros, você pode estar perdendo pontos de contorno desse tipo de objeto. Devemos levar em conta a escala do ativo e da representação, pois, embora não seja adequado para modelagem ou vetorização, é possível aplicar esse método para geoportais e estudos preliminares de volumetria e gabarito de livro-passagem. Agora que nós entendemos que mais pontos não significam mais qualidade, mas devemos avaliar essa característica sob o prisma da nossa necessidade de aplicação, e também entendemos que a densidade não é um fator de qualidade em si, mas uma característica que pode ser utilizada para entendimento da qualidade da nuvem de pontos. Em resumo, a concentração de número de pontos em uma determinada região é expressa em pontos por unidade de área, no caso em tela, pontos por metro quadrado. Quando você estiver utilizando uma nuvem de pontos de escalas quilométricas, serão pontos por quilômetro quadrado, e assim por diante. A densidade é uma característica que pode ser afetada por fatores operacionais ou até mesmo fatores ambientais durante a captura. Altas densidades de pontos nem sempre significam mais informação, mas sempre significam mais dados. E mais dados significam maior uso de memória. E o que é qualidade? Se uma maior densidade de pontos não significa mais informação, como podemos relacionar a densidade à qualidade? Bom, na realidade devemos nos atentar às médias dos valores e ao desvio padrão da distribuição da densidade da nuvem de pontos. Por meio dessa análise, vamos entender a importância da uniformidade da densidade da nuvem de pontos. Vamos analisar uma nuvem de um trecho de pavimentação asfáltica retirado da mesma nuvem que já estamos estudando. É uma nuvem com grande dispersão, presença de pontos fora do pavimento, bordas irregulares e interferências de elementos externos, como, por exemplo, fantasmas, resíduos de vegetações, ruído e pontos espúrios. Essa nuvem bruta possui aproximadamente 25 milhões de pontos. Aqui, estamos visualizando a distribuição das densidades dessa nuvem de pontos. As cores quentes representam valores maiores, enquanto as cores frias representam valores menores. Podemos ver pela legenda, as cores frias nós temos uma densidade de 10.500 pontos por metro quadrado, enquanto nas cores mais quentes, no tom de laranja e vermelho, nós temos densidades aproximadas de 110.000 pontos por metros quadrados. Podemos ver então uma baixa homogeneidade da densidade e, além disso, essa nuvem possui alguns problemas de registro que ficam mais nítidos quando olhamos mais de perto. Problemas de registro são uma das causas primárias de densidades heterogêneas. Analisando a distribuição dos valores de densidade, nós temos uma distribuição claramente bimodal, com um pico representando superfícies densas, podem ser, no caso, pavimento próximo ao sensor ou sobreposição de capturas,
e outro pico em densidades muito baixas, associado provavelmente a elementos dispersos, ruídos fora do pavimento, como bordas, vegetação, ruído aéreo. Um desvio padrão altíssimo, da casa de 40.000 pontos, indicando a altíssima variabilidade na densidade da nuvem, o que confirma que a nuvem bruta está cheia de inconsistências e heterogeneidades. Aqui fica evidente que o modelo Weibull é muito mais adequado que o Gauss. A Weibull é ótimo para modelar dados assimétricos com cauda longa ou distribuições bimodais. Mesmo assim, notamos que a nuvem tem dois picos bem definidos, o que não é exatamente a condição ideal para nenhum modelo paramétrico padrão, nem Gauss nem Weibull. Quando há uma condição mista de captura, ambientes externos, ambientes internos, áreas muito próximas e áreas distantes, a densidade varia de forma extrema, gerando distribuições bimodais. Isso é típico de sensores com um campo de visão muito amplo e alcance variável, onde superfícies próximas podem gerar milhões de pontos, enquanto superfícies distantes ficam com poucos pontos. A distribuição bimodal indica que não faz sentido avaliar a nuvem inteira com um único valor médio de densidade. O ideal é segmentar espacialmente ou por distância ao sensor. Esse tipo de gráfico pode perfeitamente ser um anexo técnico em um caderno de especificação, evidenciando que certos sensores ou certos ambientes geram densidades altamente heterogêneas. Um dos produtos que podem ser gerados a partir da nuvem de pontos são as malhas TIM, Triangular Irregular Network. Uma nuvem com baixa uniformidade resulta em uma malha de baixa uniformidade, com um número excessivo de faces. Esse tipo de situação, além de não representar a cena que foi capturada, pois tende a gerar artefatos que não existem na realidade, como picos ou lacunas de informação. Aqui em tela nós temos uma malha gerada automaticamente por meio de triangulação 2D e meio, Delaunay, utilizando a nuvem desse estudo. Resultou numa malha de aproximadamente 50 milhões de triângulos. Agora, vamos avaliar uma nuvem de pontos pós-processada. Essa mesma nuvem de pontos foi submetida à remoção estatística de outliers, filtragem de ruídos e regularização de densidade para aproximadamente 200 pontos por metro quadrado. A nuvem está muito mais limpa, focada apenas no pavimento, com bordas bem definidas, ausência de pontos flutuantes ou externos e apresenta uma superfície limpa. Podemos observar que, embora ainda hajam picos de densidade, as variações estão mais controladas, não há mais a predominância de cores frias e os picos estão nas periferias da nuvem. Aqui nós podemos ver que nas cores verde nós temos uma densidade aproximada de 200 pontos por metro quadrado, enquanto nas cores de tom avermelhado nós teremos ali uma densidade de aproximadamente 300 pontos por metro quadrado. A distribuição então se tornou unimodal, simétrica e concentrada, com uma média de aproximadamente 229 pontos por metro quadrado. O desvio padrão caiu drasticamente para casa de 30 pontos, indicando uma nuvem muito mais homogênea e consistente. A curva ajustada, tanto Gauss, que é a curva normal, ou Weibull, passa a representar bem a realidade da distribuição espacial dos pontos. Quando o histograma é unimodal e bem concentrada, como no caso deste conjunto, tanto Gauss quanto Weibull vão funcionar. E se gerarmos uma malha TIM a partir de uma nuvem de qualidade, teremos pouca variação nas dimensões das arestas das faces, além de um menor número de faces para descrever a cena, exigindo então menos recursos computacionais para o seu uso. Agora que discutimos de uma forma geral o processo de pós-processamento, entendemos que, embora seja possível o uso de nuvens pré-processadas ou até mesmo brutas para aplicações em modelagem BIM, vetorizações, integração e análises em sistemas de informações geográficas, temos um ganho não somente de desempenho computacional, mas de informações e possibilidades de economia de horas técnicas na geração de produtos. Sobre pós-processamento. A partir de agora, vamos para exemplos mais práticos. E o levantamento que vamos utilizar no estudo de caso foi executado com uma câmera terrestre do tipo Matterport Pro 3. A nuvem foi o resultado de 71 pontos de captura,
e possui mais de 280 milhões de pontos. O arquivo possui um tamanho de 10,2 gigabytes. Além de apresentar uma densidade não homogênea, a presença de vegetação e fantasmas sob e sobre o tabuleiro da ponte prejudicam a visualização das estruturas. Após o primeiro processo de pós-processamento, onde nós fizemos a delimitação da área de interesse, remoção da camada de vegetação, remoção de outliers, filtragem de ruídos, nós avançamos com a normalização da densidade em 1.000 pontos por metro quadrado. Ainda que essa nuvem possui tamanho de 1,5 gigabytes. Bom, quando distribuímos uma nuvem de pontos para a modelagem, um dos aspectos visuais mais utilizados é o de visualização das normais. Dessa forma, um esquema de contraste ciano e verde é aplicado de forma a facilitar o entendimento de em qual direção os planos dos objetos estão se orientando. Ainda que nem todos os softwares de modelagem possam fazer esse tipo de exibição, caso necessário, é possível recolorir a nuvem para que ela tenha sempre esse aspecto de uma forma permanente, eliminando esse impasse. Um dos principais objetivos do pós-processamento é a classificação e segmentação semântica. Esse processo vai permitir que o usuário possa navegar pelas diferentes classes de objetos como se fossem layers ou camadas no AutoCAD, independente do software que estiverem utilizando. E esse nível de liberdade de gestão daquilo que é exibido na tela durante a modelagem BIM ou vetorização CAD representa expressivos ganhos em homem hora, pois haverão menos obstáculos e oclusões durante a modelagem. E ainda é possível descer um nível a mais na classificação semântica e executar a classificação semântica instanciada, onde cada elemento é individualizado do conjunto, porém mantendo a sua classe. Esse tipo de tratamento é particularmente útil em projetos de pontes e em algumas tipologias de edificações. E como explicado anteriormente, é possível navegar pelas classes de objetos como se fossem layers, mas é possível também gerar nuvens de pontos parciais, apenas com os elementos de escopo de uma determinada área, por exemplo, e enviar somente, por exemplo, os quadros estruturais para uma equipe e somente pavimentação e solo para outra equipe. De forma que podemos fazer um trade-in entre uma maior resolução de dados versus menos componentes na nuvem, mantendo um bom desempenho mesmo em computadores de configurações mais modestas. Ainda é possível o uso de todas essas técnicas mescladas. Temos aqui um exemplo de uma aplicação de classificação semântica que possibilitou a aplicação de densidades diferentes para classes diferentes de elementos. As estruturas possuem detalhes geométricos intrincados e será modelada em um software similar ao Revit. Portanto, mantivemos sua densidade em uma média de 1.000 pontos por metro quadrado. Já as camadas de pavimentação e solo, por se tratarem de camadas que serão trabalhadas em softwares que irão empregar uma triangulação do tipo Delaunay, tiveram a sua densidade fixada em 100 pontos por metro quadrado. É possível também a extração e uso de feições geométricas para auxiliar nos processos de snap em desenhos técnicos ou ainda modelagens tridimensionais. Não esgotando o assunto, mas finalizando os processos que viemos discutir hoje, também é comum extrair as seções transversais de projetos de obras lineares a fim de restituir a modelagem de um corredor ou ainda fazer a verificação de alinhamentos e seções projetadas versus as existentes. Sendo o pós-processamento bem-sucedido, podemos ir além e expandir as aplicações de nuvens de pontos para outros usos ainda não tão comuns, mas que já se demonstram muito promissores. Aqui em tela temos o exemplo de uma nuvem de pontos de um ativo construído dentro de um dashboard para acessar as suas informações. E quais informações podem ser agregadas às nuvens de pontos? Bom, para começar, as mesmas informações que podemos agregar a uma camada GIS ou a um modelo BIM. Ou seja, as possibilidades são praticamente ilimitadas. Conclusão: uma nuvem bruta, mesmo com altíssima densidade em algumas regiões, não garante qualidade se essa densidade não for homogênea e controlada. O pós-processamento, ao gerar uma distribuição mais próxima de uma curva normal ou able bem comportada, é essencial para transformar dados em informação utilizável e confiável.
A classificação e segmentação semântica são os procedimentos que possibilitam o uso das nuvens de pontos como um modelo tridimensional rico em dados, análogo ao uso de modelos BIM para a gestão de ativos. A utilização de nuvem de pontos pós-processadas é uma estratégia para mitigação de gargalos de infraestrutura de TI. O que apresentei neste webinar é o resultado de anos de estudo, pesquisa e desenvolvimento sobre o tema nuvens de pontos. Para aprender mais, eu sugiro acompanhar o perfil do LinkedIn do site da Vértice Academy, com conteúdos gratuitos periódicos e também cursos livres sobre esse e outros temas. Agradecemos à organização do Enfoque BIM DENIT pelo convite e a você por ter nos assistido. Muito obrigado. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.